Esse jogo, se você de fato assistiu a partida, talvez você vai até concordar comigo ou não. Eu deixo você aberto para opinar. Esse jogo provou o quão incompetente é o Luiz Ubiodias. Esse jogo foi escancarado a incompetência do nosso treinador. E vai ter gente ainda defendendo. Mas esse jogo, cara, foi um tapa na cara do torcedor São Paulino e até um alerta para a diretoria do São Paulo. Vocês vão manter esse cara em mais um ano que tem Libertadores? Em mais um ano que São Paulo tem chance de faturar com receita indo para decisões, indo para a final? Vocês vão de novo? Vocês vão ainda arriscar mais um ano? Com um treinador que é incompetente, que tem 20 anos de carreira, ganhou 2 títulos. É um projeto de treinador. Jura, diretoria, que vocês vão jogar mais um ano no lixo com esse cara? De novo? Olha, vocês são bem corajosos, viu? Se vocês manterem esse cara aí no São Paulo. Como eu falei pra vocês ano passado, né? Eu tentei esse ano, juro pra vocês, cara, ser mais paciente com o Zubeldia, entender algumas coisas e eu não consigo, cara. Eu fui no meu limite nesse ano, vocês são prova. Defendi ele até de acusações aqui que soltarem indevidas no canal. Somos sinceros e sempre eu trago a verdade para vocês. Eu não vou esconder a minha opinião. Eu tentei defender esse cara no início do ano, o trabalho dele começando de novo, né? Mas sempre com aquele alerta do ano passado e eu falava para vocês, ano passado, eu não pagaria para ver mais um ano. E já vimos um mês de Zubeldia, um mês e alguns dias. Ainda é o suficiente? Não, aliás, não é o suficiente ainda? Vocês querem ver mais de Zubeldia? A gente está tendo a chance ainda de mudar agora, para depois lá na frente não reclamarem. Cara, o jogo do Santos, vamos lá rapidinho. Ele tirou um volante do jogo do Santos, um clássico, fora de casa, 11 contra 11. Ele tirou um volante, colocou um atacante, foi para a Bafa perdendo de um gol de diferença. Em um jogo que ainda estava nivelado, estava um jogo pau a pau, estava sendo um jogo jogado ali que você poderia empatar até sem fazer essa alteração. E ele fez, expôs o time do São Paulo, o São Paulo não jogou nada e ainda tomou mais um gol. E no final, ainda de presente, aos 44 minutos mais ou menos, ele colocou o Rian Francisco, perdendo de 3-1 em um clássico contra o Santos. Último jogo do Mirassol, São Paulo vencendo o jogo, 3-1, jogo liquidado, não colocou o Rian Francisco. Né? Então, alguns pontos que é interessante a gente trazer aqui para vocês. Bom, o jogo contra o Santos não tinha nenhuma necessidade dele expor o time daquela forma. E foi até uma forma maluca dele fazer isso, porque ele não faz muito isso, o Zubeldia. E contra o Santos, ele fez. E eu fiquei até surpreso com essa alteração dele na hora. Só que nós vimos que foi algo assim totalmente sem noção do Zubeldia. Ele poderia ter feito aquela alteração contra o Santos da forma que foi, você abrir mão de um volante, um clássico, né? Ainda o jogo estava pau a pau. Você poderia fazer isso lá para uns 38 do segundo tempo, 35, né? Mas não, ele fez isso no início do segundo tempo. Daí hoje, o São Paulo tem um jogador a mais, né? A expulsão do jogador do RB Bragantino. Ele teve 15 minutos para pensar no intervalo o que ele poderia fazer para voltar com uma alteração para agredir o RB Bragantino com um a mais. Só que os 15 minutos de pausa no intervalo não foram o suficientes para o Zubeldia entender e ter uma leitura. O RB Bragantino no ataque mais uma vez aqui, ó. Parece que o São Paulo está com um a menos no jogo. Ele em 15 minutos não conseguiu ter uma leitura. Ele esperou mais 15 minutos do segundo tempo para poder fazer uma alteração. E a alteração que ele faz, cara, totalmente bizonha, na minha opinião, a alteração que ele acabou fazendo. Ele me coloca Oscar, Luciano e Igor Vinícius para tentar empatar e virar o jogo do São Paulo. Desceu o Ferrarese, o Alves e o Eric. Todos que saíram, de fato, não estavam num grande dia, né? Talvez ali do ataque do São Paulo o Alves era o melhorzinho, olha lá ainda do São Paulo hoje, mas eu nem vou criticar o moleque, né? Tá tendo a chance dele e tal, né? Daí beleza. Rapaziada, se você pega os detalhes da alteração do treinador, as mudanças do Zubeldia, ele não fez as mudanças de acordo com a necessidade do jogo. As mudanças que ele fez hoje foi mudanças porque ele gosta dos jogadores. Não é a necessidade
de que o jogo estava pedindo, exigindo. Foi uma mudança porque ele gosta do Igor Vinícius e gosta do Luciano. Então não foi uma alteração que ele pensou, uma alteração que ele parou e refletiu. Sinceramente, você acha que ele fez isso? Que ele refletiu, ele pensou, falou assim, ó, vou dar uma cartada aqui, ó, no Igor Vinícius e no Luciano no jogo de hoje. Jura que vocês acham que ele pensou? Cara, talvez um treinador um pouco mais inteligente, vendo a temporada que é a inicial ainda, trágica do Igor Vinícius, você não colocaria ele no jogo de hoje. Ele pode até fazer uma assistência, um gol e queimar minha língua aqui, mas eu não faria isso. Eu não faria isso, cara. O jogo tá rolando aqui, ó. O jogo tá rolando. Eu não faria isso. O Ferrarés jogando de ponta direita, irmão. Pô, vocês vão defender essa merda de treinador, cara? Com todo respeito, cara. Pô, que absurdo isso que estamos vendo com esse cara, irmão. Vamos jogar mais um ano no lixo? Jura? Jura? Cara, era simples arrumar o jogo de hoje. Você coloca lá, já volta do intervalo, ele já demorou para alterar. Você já volta. Você aí quer mais tempo ainda, Zubeldia? Seu inútil! Você tá querendo mais tempo ainda? Oh, pelo amor de Deus, que treinador inútil, acabou o jogo, irmão. Você teve 45 minutos para empatar o jogo e você quer mais tempo ainda? Que tempo cacete, cara? Tá ficando louco? Pô, que absurdo, é reclamar da arbitragem ainda? Ele não teve a capacidade de pensar e mudar o time do São Paulo hoje, de forma estratégica, de forma tática. Ele não teve essa capacidade. Ele colocou porque ele gosta do Igor Vinícius, ele gosta do Luciano. Ele é incompetente. O jogo de hoje foi a prova disso. Vamos jogar mais um ano no lixo com esse cara. Você tá puto? Você tá puto com o jogo de hoje? Você conseguiu assistir o jogo? Porque, né, a gente nunca sabe onde vai passar. Você conseguiu assistir o jogo? Desculpa a expressão, mas você tá puto com o time? Eu vou explicar pra você por que eu tô puto com o time. Que é o seguinte. Joga esse time reserva, que é horroroso, que tem um goleiro chamado Jandrei, que ele foi contratado pelo blogueirinho como o terceiro goleiro do Santos. É o goleiro reserva que ganha mais, do maior salário entre os goleiros reservas da Série A, e teve o contrato renovado por 3 anos. Esse cara jogou no gol do São Paulo hoje. Alguém, se esse clube fosse sério, se esse presidente fosse sério, ele viria a público explicar a renovação de contrato desse jogador. Porque é uma vergonha para o São Paulo, uma vergonha para uma instituição que já teve o Rogério Ceni de goleiro, o maior da história, ter o Jandrei no gol do São Paulo. Eu tô puto porque o São Paulo conseguiu perder com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, sem chutar nenhuma bola na direção da porra do gol. Nenhuma bola na direção do gol. O São Paulo teve 3 arremates no jogo todo. Primeiro do Eric, de tornozelo no primeiro tempo, chutou pra fora. Um outro do Alves, que bateu a bola pra fora, o goleiro só caiu e defendeu. E uma cabeçada do Juan, uma cobrança de escanteio. Eu tô puto porque o São Paulo, fora de casa, é uma franga jogando. É um time horroroso jogando fora de casa. Sem brio, sem alma, sem vontade, sem nada, sem nada. Eu tô puto porque o São Paulo conseguiu ressuscitar mais um defunto na trajetória vergonhosa do São Paulo nos últimos anos. Você acha que o técnico do São Paulo, que é refém desses caras aí, é refém dessa panela aí, você acha que o treinador do São Paulo vai cobrar esse goleiro nojento que a gente tem, que ele escalou? Ele escalou pra fazer média, né? Ele escalou pra fazer média com o grupo. Ele coloca esses caras, porque não faz revezamento de goleiro, não existe isso. Mas ele faz pra fazer média com jogadores, porque o Jandrei é queridinho dos jogadores. Se ele coloca o Yang pra jogar, ele se queima com o grupo. Porque aí vão ficar bravos porque ele tirou os medalhões. Por isso que ele briga com o Moreira, ele tira o William Gomes no intervalo. Por que ele não tirou o Jandrei no intervalo? Como o Alain Barcelos fez com aquele zagueiro cabeça de bagre da Copinha, que entregou 2 gols pro Corinthians, que ele tirou no intervalo. Por que não tirou o Jandrei no intervalo? Porque quer fazer média, porque não tem coragem, porque é um cagão, é um treinador medroso, covarde, que tá se segurando no emprego. É por isso que nada vai mudar. É por isso que não adianta trocar esse treinador horroroso, esse treinador lazarento de ruim. Não adianta trocar. Porque o problema é estrutural no São Paulo. É estrutural. E não é de agora do presidente Casares, não. Vamos ser justos, não é de agora. Ele faz parte, né? Porque ele tá aí desde o 3º mandato do Juvenal, ele tá aí. Com o Aidar, com o Leco, com todo mundo, ele tá aí.
Mas não é culpa só dele, não. A estrutura toda podre do São Paulo faz com que a gente viva isso que a gente viveu hoje, mais uma vez, e que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Porque não tem cobrança, não existe cobrança. Ninguém tá nem aí pro São Paulo, velho. Ninguém tá nem aí pro São Paulo. Ressuscitamos mais um morto. Bragantino 1, São Paulo 0. Uma derrota vergonhosa, sim. Puta que eu pariu. Os caras jogaram com um a menos o segundo tempo inteiro nação tricolor. Meu Deus, meu dia. Aí o pior de tudo, porra. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele trocou lateral pra quê, nação? Pra quê essa substituição ridícula? Perdeu uma substituição, tirou o Ferrarese e pôs o Igor Vinícius. Ainda se o Igor Vinícius fosse um Getúlio, quem viu o Getúlio jogar lateral direito, o Vitor, Cicinho, Cafu, aí tudo bem, mas Igor Vinícius. Aí me deixou Caleri e André Silva lá, na frente. André Silva não jogando nada. E tira das deduções de vocês, ele não pôs o Rian Francisco de novo. Será que ele tá queimando o Rian Francisco? Não pode queimar etapa, não pode queimar etapa porra nenhuma. Tem que pôr o moleque pra jogar, rapaz. Ou senão acontece com muitos garotos da base, principalmente o William Gomes, que foi embora por dinheiro de pinga, porra. Imperdoável esta merda desta derrota. Vai na conta desse treinador. Porque o time titular já fora de casa, porque precisa resolver essa porra. O time titular já fora de casa... Peraí, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Oh, meu Deus, deixa eu apertar aqui, peraí. O time fora de casa, time titular, já é mais ou menos. Aí o time reserva piorou. Quer dizer, nossos jogadores só jogam dentro do Morumbi. Tem que ser mudado, tem que ser feito alguma coisa aí. E vai na conta, sim, 100% do senhor Zubeldia. Mas a escalação desse cara... E principalmente a substituição do Igor Vinícius e não porria Francisco, pode parar. Pode parar, tá? Não tem nem que comentar, um jogo pífio do São Paulo Futebol Clube. Eu tô com o saco cheio desse treinador aí, cara. Eu tô com o saco cheio desse cara aí. Tá? É um cara que não consegue mudar a história do jogo. Não tem leitura. Aí depois que tá perdendo o jogo, ele vai, joga 10 atacantes, né? O único meia que tá em campo que ele colocou o Oscar, ele deixa na esquerda aberto pro Luciano no meio. Porque esse asqueroso, ele não tem coragem. Ele não tem coragem simplesmente de deixar o Luciano no banco. Ou pedir pro Luciano jogar no 4-4, jogar no 4-4-2 e pedir pro Luciano não sair da área. O São Paulo é o ressuscita defunto da porra do futebol brasileiro. Aí você vê as modificações que esse pardal, esse treineiro, entregador de colete vai fazer. A primeira alteração dele é colocar Igor Vinícius em campo, perdendo a caralha do jogo. E uma vez que o torcedor pega ranço com um jogador, esquece. É difícil, olha o Igor Vinícius aí, que tá jogando bem, mas o torcedor ainda não fechou com o Igor Vinícius, que ele é o lateral direito do São Paulo. Então, assim, acho que precisa, o mais rápido que puder, virar essa chave, colocar os 11 titulares e ver quem são aqueles outros que vão entrar para quando você precisa fazer as mudanças, a engrenagem não engripar, né, como a gente costuma dizer, e a coisa continuar funcionando, porque é o sonho do treinador. Essa semana para o São Paulo é um pouco diferente, né, porque o São Paulo vai fazer o jogo atrasado contra a Inter de Limeira, que é da estreia, que o São Paulo estava nos Estados Unidos. Aliás, o São Paulo fez 2 jogos nos Estados Unidos, não venceu nenhum. Né? Entra para conta fora de casa aí também. Tudo bem que era contra Cruzeiro, Flamengo, mas não venceu. De fato, essa semana era uma semana para o Zubeldia estudar. O que é melhor? Jogar com reservas no sábado, segunda, quinta, domingo, que é o jogo que para o torcedor São Paulino é o mais importante, que é um choque rei, fora de casa. Mas o São Paulo deu uma animada nesse grupo do Santos, né? Muito, eu tava olhando isso agora. O São Paulo reabilitou o Santos, reabilitou o Bragantino, a Portuguesa e o Guarani venceram. Então, é o único grupo do Campeonato Paulista que você não sabe quem vai se classificar. E você vê um cara meio assim, não, estamos classificados já, então esse aqui é um jogo para eu segurar, para eu tirar o pé. E não, time grande entrou em campo, vestiu a camisa, tem que deixar a vida lá dentro.